Meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Respira fundo e vem comigo, porque hoje a conversa é maravilhosa, é decisiva e tem nome e sobrenome. Revisão da vida toda e o voto do ministro Edson Fachin. Eu quero que você entenda, do começo ao fim, por que este voto é tão importante, por que ele representa o que a gente vem defendendo aqui há anos e principalmente o que isso significa na prática para quem ajuizou a ação, para quem está com tutela, para quem já recebeu RPV, para quem tem precatório, para quem está esperando a justiça, para quem quer segurança jurídica. Eu vou explicar do jeito que a gente sempre explica. Simples, direto, com datas, com linha do tempo, sem enrolação e com todo o respeito a você que contribuiu, que batalhou, que não desistiu. Por isso que te peço, assista até o final, que esse conteúdo é de lavar a alma de todos os aposentados e pensionistas. Agora, segura um segundo, porque eu preciso falar com você que acompanha o canal Trabalhista Legal, que fortalece essa comunidade. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Revisão da vida toda já! Quero também que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e em todos os grupos. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante e espalhar para quem precisa. E se esse conteúdo te ajuda de verdade, considere apoiar clicando no botão Valeu aqui embaixo para fazer sua contribuição. Isso mantém nosso trabalho de pé, independente, direto ao ponto, sem enrolação e com a profundidade que você não encontra por aí. Obrigado mesmo a quem já fortalece. Quando a gente fala em revisão da vida toda, a gente fala em uma tese que teve duas âncoras jurisprudenciais muito fortes ao longo dos anos. Primeiro, lá no STJ, o tema 999, que consolidou que, quando mais benéfico ao segurado, deveria se aplicar a regra definitiva do artigo 29, em vez da regra de transição do artigo 3º. Isso foi, sim, um divisor de águas, e eu bato nessa tecla porque datas e marcos importam. Depois, nós tivemos no STF o tema 1102, com julgamento em 1º de dezembro de 2022, que na prática manteve acesa a compreensão de que o segurado pode se beneficiar da regra mais favorável. E então veio o controle concentrado com as ADIs 2110 e 111, cujo julgamento ocorreu em 21 de março de 2024, com a ata publicada em 5 de abril de 2024. Anota essas datas porque o fio da meada está exatamente aqui. Pois bem, por que o voto do ministro Edson Fachin é tão celebrado? Porque ele trata com seriedade a linha do tempo, porque ele respeita o que a gente chama de segurança jurídica e porque ele enfrenta com clareza um tema que não é sobre torcida, é sobre direito, técnica, coerência e consequência na vida das pessoas. Fachin abre divergência em relação ao relator, ministro Nunes Marques, e diz, com todas as letras, em linguagem de jurista, claro, mas a gente traduz aqui, existem efeitos que não podem ser empurrados para trás como se a história não tivesse acontecido. O termo técnico é modulação dos efeitos ex nunc. Ex nunc quer dizer daqui para frente, ex tunc seria para trás. E o que o ministro Fachin propõe? Que a mudança de entendimento das ADIs, que suplantou o que estava consolidado lá atrás, seja aplicada prospectivamente a partir de 5 de abril de 2024, data da publicação da ata, preservando o que já estava garantido para quem ajuizou até aquele marco temporal. Isso é direito em alto nível, com respeito ao planejamento previdenciário, com respeito ao que o próprio STF e o STJ já haviam dito, e com respeito a você, aposentado, pensionista, trabalhador que contou com essas decisões para dar um passo, para buscar seu direito, para sustentar a sua família. E por que isso é relevante? Porque quando um tribunal muda de entendimento, e a gente não está aqui discutindo se pode ou não mudar, pode. A pergunta seguinte é, e o que fazemos com quem confiou no entendimento anterior, formou expectativas legítimas, entrou na justiça, obteve tutela, teve seu benefício recalculado, recebeu RPV, entrou em precatório? O que fazemos com décadas de contribuições, com famílias inteiras que organizaram suas vidas em cima do que estava até então claramente compreendido como o direito? A resposta do voto do ministro Fachin é honesta, simples e juridicamente consistente. Segurança jurídica. A gente não apaga o passado com uma borracha grossa.
A gente não desmoraliza o próprio sistema de precedentes? A gente preserva quem está sob a guarda das decisões anteriores e dali para frente aplica o novo entendimento? É assim que se respeita o cidadão? É assim que se honra a Constituição? É assim que se mantém o direito como um porto seguro e não como uma tempestade eterna? Quando o ministro Fachin fala de modulação e de distinguishing, ele está usando linguagem técnica para algo que no fundo você entende intuitivamente. Calma que vou explicar esse tal de distinguishing bem direitinho. No direito brasileiro, o termo distinguishing vem do inglês e significa literalmente diferenciar. Ele é usado quando um juiz ou tribunal afasta a aplicação de um precedente, ou seja, de uma decisão anterior usada como regra geral. Porque entende que o caso atual tem diferenças relevantes em relação ao caso já decidido? O que foi julgado lá atrás tem contexto próprio, tem efeitos próprios, tem marco temporal? O que foi julgado agora nas ADIs também tem? A leitura correta, responsável e ética é não misturar tudo como se fosse a mesma sopa. E é aqui que se revela a diferença de abordar o caso com cuidado e respeito ao direito. Ou passar por cima das datas e consequências como se isso fosse pouca coisa? Não é. Cada data é um marco, cada ata publicada é um ponto de virada, cada tese firmada é um alicerce para a vida real das pessoas. E é por isso que o voto do relator Nunes Marques gerou tanta frustração em tanta gente. Não é pessoal. E eu sempre reforço isso. O problema não é a pessoa, é o conteúdo do voto. Quando você tem um voto que não enfrenta adequadamente as datas, que diz não à modulação positiva com a justificativa de que seria injustiça com quem não ajuizou a ação, você desloca o foco do essencial. O direito não pune quem buscou o judiciário no tempo certo, não pune quem respeitou o prazo decadencial, não pune quem confiou na jurisprudência vigente. E tem mais, o próprio STF, em outros momentos, já esboçou cenários de aplicação ampla. Você lembra quando foi cobrado do INSS um cronograma para pagamento administrativo? Aquilo ali era o reconhecimento de que a tese tinha densidade jurídica e impacto social. Então, como negar modulação agora sob o argumento de justiça com quem não ajuizou? Justiça não é nivelar por baixo. Justiça é guardar quem confiou, proteger o planejamento e dar previsibilidade ao país. Eu preciso que você visualize a vida prática disso. Imagina a Dona Maria, que entrou com ação antes de 5 de abril de 2024, que conseguiu uma tutela e teve o benefício recalculado. Ela organiza as contas, ajusta o orçamento, paga um remédio, uma dívida antiga, ajuda o neto com material escolar. Isso não é teoria, isso é vida real. Se você diz que não há modulação ou que vale para trás, você quebra a Dona Maria, você rompe a confiança no sistema, você deseduca o país a não acreditar nas regras do jogo. Agora, quando você diz és nunca, você está comunicando para a Dona Maria e para o Brasil. Olha, de trás para frente está preservado. Daqui para frente a regra é outra. E pronto. Quem não entrou até lá segue a nova compreensão. Quem entrou tem preservação. Isso se chama ética da decisão. É isso que o ministro Fachin traz como espinha dorsal do voto. E tem um ponto que eu repito porque ele é didático e poderoso. Não é física quântica. Não é cálculo integral. É direito constitucional básico, segurança jurídica, proteção da confiança e razoabilidade. O Brasil precisa parar de fazer da exceção a regra e da regra uma exceção. Precedentes existem para serem respeitados, sobretudo quando as pessoas balizaram suas decisões de vida por eles. Mudar a jurisprudência pode? Acontece? Faz parte. Mas apagar os efeitos para trás não pode como regra. Isso desorganiza tudo. Agora deixa eu te fazer um convite rápido aqui no meio do vídeo. Escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo e se você ajuizou a revisão da vida toda. Antes de 5 de abril de 2024, escreva: ajuizei antes. Vamos mapear juntos como isso toca a vida real. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou parente aposentado que precisa entender isso. Seu compartilhamento pode ser a diferença entre alguém desistir e alguém lutar com informação certa. Seguindo, o voto do ministro Fachin também relembra a cronologia das ADIs. Julgamento em 21 de março de 2024, ata publicada em 5 de abril de 2024. Por que isso interessa?
Porque é neste marco que a modulação es nunc ancora seu efeito. O que estava em vigor até ali, tema 999 do STJ, a tese do STF, fundamentou ações, gerou decisões, consolidou expectativas. O que vem depois é nova fase, novo entendimento. Prospectivo. É um compromisso com a coerência institucional, com o papel do STF como guardião da Constituição, e não como revés permanente no tabuleiro da cidadania. Isso, minha amiga, meu amigo, é a diferença entre um voto que respeita o país e um voto que desconsidera o peso da história. Ah, mas e se a maioria acompanhar o relator? Eu te respondo com duas coisas. Primeiro, debate jurídico é processo. Enquanto há julgamento, há voto, há divergência, há possibilidade de destaque, há evolução. Segundo, opiniões precisam ser fundamentadas. E é aí que a comunidade jurídica, os aposentados, os estudiosos, os advogados e sim, a opinião pública informada entram. A gente não está falando de hashtag, a gente está falando de princípios constitucionais. É legítimo esperar e cobrar que ministros leiam a divergência de Fachin, revisitem seus fundamentos e acompanhem uma posição que não é pró-aposentado por torcida, mas pró-Estado de Direito por convicção. Eu sei que esse tema mexe com emoções. E mexe mesmo. Você que nos acompanha lembra? Quando lá atrás se ventilou a ideia de o INSS apresentar cronograma administrativo para pagar a revisão da vida toda, nós pensamos, pronto, agora o reconhecimento é pleno. Depois veio o controle concentrado e o jogo mudou. Pois bem, é exatamente diante dessa mudança que a modulação é a válvula de segurança. Ela não discute se hoje o entendimento é A ou B. Ela diz como esse entendimento entra na vida das pessoas sem quebrar quem confiou corretamente no que valia ontem. É técnico e é humano ao mesmo tempo. E deixa eu abrir um parêntese para conversar com você que é aposentado ou pensionista e está angustiado. Você ajuizou antes de 5 de abril de 2024? Mantenha a serenidade, acompanhe com a gente, guarde os documentos, mantenha contato com seu advogado. Conseguiu tutela? Houve reajuste? Teve RPV? Está em precatório? Cada caso tem detalhes, mas a lógica que defendemos e que o voto do ministro Fachin materializa é a de preservação. Isso não é promessa vazia, é fundamento. É por isso que a gente volta sempre à mesma expressão, segurança jurídica. Porque se ela cai, todos caem juntos. O sistema, os aposentados, a confiança nas instituições. Esse é o tamanho do jogo. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão agora e ativa o sininho. Deixa o like, porque sim, isso coloca esse vídeo na frente de mais pessoas que precisam. E se você puder e quiser, faça uma contribuição no botão valeu aqui embaixo. É assim que a gente mantém conteúdo independente e útil, com profundidade e sem enfeite. Voltando ao núcleo, o voto do ministro Fachin tem outra virtude. Ele não foge da necessidade de dizer não ao que é preciso dizer. Quando ele fala rogo vênia ao relator para divergir, ele está cumprindo o papel de debatedor honesto dentro da corte. Divergir não é brigar, divergir é argumentar. E argumento bom tem três coisas: premissas claras, referência aos marcos temporais e consequência prática. É uma sequência que qualquer jurista sério consegue acompanhar e mesmo discordando precisa respeitar. Isso é o que eu chamo de voto com espinha dorsal. E sim, eu sei, tem gente dizendo que a revisão morreu. Não morreu. Mudou o jogo, o que é diferente. E quando o jogo muda, você pergunta, como fica quem jogou pelas regras válidas até ontem? É aí que o voto do Fachin diz, fica preservado, não tem meia palavra. E é por isso que eu insisto, compartilha esse vídeo com quem está jogando a toalha. Às vezes falta informação certa para a pessoa respirar e seguir em frente. Agora deixa eu conversar com você sobre expectativa. Em julgamento virtual, a gente acompanha os votos sendo apresentados e existe sempre a possibilidade de pedido de destaque, de pedido de vista, de conversão em julgamento presencial. Nada disso é novela, é processo, e processo exige paciência ativa. Aquela em que você não cruza os braços, mas também não se deixa capturar por boatos. O que nós temos de concreto, de fundamento, de conteúdo, é que o voto do ministro Edson Fachin consolida uma leitura técnica e justa da modulação. É isso que nos guia.
E como isso conversa com a sua realidade? Se você está ainda dentro do prazo decadencial e não ajuizou, o cenário pós 5 de abril de 2024 é outro, e o seu advogado vai te orientar dentro das novas coordenadas. Se você ajuizou antes, a bandeira que a gente levanta é preservação do que já foi decidido ou implantado, com respeito a tutelas, RPVs e precatórios deferidos nesse contexto. Essa é a linha que a gente defende, que a gente explica, que a gente sustenta e que o voto do ministro Fachin materializa. Eu vou te pedir mais uma coisa. Comenta aqui embaixo se você já teve alguma decisão favorável em primeira instância, se conseguiu tutela, se entrou em precatório, se recebeu RPV. Esse mapa real ajuda a gente a ilustrar o impacto das decisões dos tribunais na vida concreta. E, por favor, não desinforme. Se tiver dúvida, pergunta. A pior coisa é espalhar medo desnecessário. Informação cura medo. Informação organiza a cabeça. Informação devolve o controle para quem luta de verdade. Isso significa dizer o quê em termos de mensagem institucional? Que a Corte Constitucional precisa olhar o país nos olhos e dizer: nós honramos quem confiou na jurisprudência que nós mesmos construímos. Esse é o pacto. Não é ganha aposentado ou perde INSS. É ganha o Brasil quando as regras são claras e previsíveis. Um país sério modula quando muda, preserva quem confiou e segue adiante com a nova orientação. Para encerrar, e você sabe que aqui a gente encerra olhando para frente, eu quero deixar 3 compromissos com você. Primeiro, continuar trazendo cada passo do que acontece com base, data, fundamento e tradução para a vida real. Segundo, defender com toda a força a modulação ex nunc como instrumento de justiça, de proteção da confiança e de estabilidade para quem ajuizou antes do marco. Terceiro, lutar junto com você até o último segundo, porque essa causa não é minha, é nossa! E cada causa que a gente vence aqui é comida na mesa, remédio comprado, dívidas equacionadas, dignidade preservada. Se essa fala te ajudou, comenta revisão da vida toda já. Deixa o like, se inscreve no canal Trabalhista Legal e compartilha este vídeo nos seus grupos. E se você puder, clica no Valeu. É um gesto simples que mantém esse trabalho vivo e independente. Para quem ajuizou antes do marco, a mensagem é clara: preservação. Para quem ainda está decidindo caminhos, a mensagem é informação certa, assessoria séria e pés no chão. A gente segue junto. Cabeça erguida, fé na justiça e respeito às datas que estruturam o nosso direito. Muito obrigado por ficar até aqui. Um abraço carinhoso e até a próxima!